São Paulo acelera a negociação e fica perto de acertar renovação de jogador importante. Vamos comentar aí sobre isso. Vamos falar também sobre reforço. São Paulo vai ter pro clássico choque aí contra o Palmeiras. Tem notícias sobre isso e várias outras notícias do Tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para as notícias do São Paulo. A gente teve aí ontem, na quinta-feira, né? Último dia aí da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. E o Tadieres e o Libertad, né, que foi o outro jogo do nosso grupo, empataram e o São Paulo precisa de apenas um ponto em 2 jogos para garantir a sua classificação para as oitavas de final. Se o Tadieres tivesse vencido ontem, tá? A gente aí já estaria classificado hoje, mas não venceu, entendeu? Eu derrubando as coisas aqui, não venceu, né? Foi 0-0 o jogo. E o São Paulo precisa de um pontinho, tá? São Paulo agora tem 2 jogos em casa, tem que vencer os 2, né? Para ficar ali pelo menos com a segunda melhor campanha. Então, mesmo que o Tadieres não venceu, a gente tá tranquilo aí, né? São Paulo faz uma campanha muito boa, 3 vitórias e um empate em 4 jogos até aqui na competição. Poderia ser melhor? Poderia, né? Se não fosse aquele jogo bizarro que o São Paulo entregou pro próprio Aliança Lima, né, cara? Que foi aquele, porra... A gente já viu 2-0, amassando os caras e tomou um empate. Aquele jogo, o problema, né, cara, não é tu empatar, tu perder. O problema é o jeito, né, cara, a forma que as coisas acontecem. O jeito que o São Paulo entregou o jogo para a Aliança Lima, cara, assim, é bem revoltante aí mesmo, tá bom? Olha aí, rapaziada, na atual edição, o São Paulo divide com outras 6 equipes o posto aí da segunda melhor defesa da competição, tá? Você pode ter aí, né, empatado com outros 6 times, a segunda melhor defesa da Libertadores até aqui. O São Paulo foi vazado apenas 2 vezes, que foi, qual foram os 2 gols que a gente tomou? Esse que eu acabei de citar do jogo contra o Aliança Lima, né, que a gente tomou 2 gols no segundo tempo aí em casa. Em 4 partidas disputadas até aqui, na Libertadores, a defesa saiu sem ser vazada em 3 jogos. Todas, inclusive, fora de casa também, né, cara? O que é também um feito muito difícil, né, cara? Tu ganhar os 3 jogos fora já é muito difícil. Tão difícil, São Paulo nunca tinha conseguido esse feito na história. Foi a primeira vez esse ano, né? E aí a gente tem a segunda melhor defesa da Libertadores com outros times, né, cara? Tomando só 2 gols, que foi aqueles 2 gols contra o Aliança Lima aí, né, cara? A gente não tomou nenhum gol fora de casa. 1-0 com o Tadieres, 2-0 contra o Libertad e 2-0 contra o Aliança Lima, tá? A gente não tomou nenhum gol fora de casa. Isso é muito grande, tá, cara? Às vezes passa batido, a gente nem percebe, né? Mas isso é algo muito grande, tá? É muito difícil aí de conseguir ser feito. A defesa de São Paulo é muito, muito boa mesmo. Foi em defesa boa? Olha aí. O Juan Tressoldi vem se destacando no sistema defensivo do São Paulo, especialmente na Libertadores. O zagueiro participou dos 4 jogos do São Paulo até aqui. Nas 2 em que foi titular, a equipe venceu sem sofrer gols. Com ele em campo, o São Paulo levou apenas 2 gols no torneio, que foi os mesmos 2 gols, né, do Aliança Lima, que o Juan acabou entrando no segundo tempo, né, que o São Paulo estava vencendo por 2-0, vai para o intervalo, o Arboleda não volta e o Juan entra no lugar do Arboleda aí, tá bom? Olha só, segundo o SofaScore, o Juan lidera o time em cortes, tá? Ele tem 24 cortes no total, que dão uma média de 6 por jogo. E é o zagueiro com melhor desempenho nos duelos aéreos vencidos, 11 no total, tá? Então ele tem aí número de cortes e duelos aéreos vencidos, tá? Ninguém no São Paulo tem números melhores que ele aí, né? Esses números especificamente que eu citei para vocês na Libertadores. Tá? Nesses 4 jogos que ele jogou aí, ele tá muito bem e liderando estatísticas aí do São Paulo, ele realmente tá muito bem. E esse último jogo, especialmente contra o time do Aliança Lima, cara, mano, eu não sei se foi o melhor jogo dele, ele teve outros bons jogos também, mas foi um dos melhores sem dúvida. Cara, ele ganhou todas do Guerreiro, tá? O Guerreiro não arrumou nada pra cima do Juan, entendeu, irmão? O Juan pegou ele, embolou, botou no bolso e levou pra casa, tá? Tipo assim, ele ganhou todas aí do Guerreiro. E também, ele é bom zagueiro, né, cara? Acho que às vezes tem a impressão, né, que a galera critica muito ele, por ele ser um jogador bem caro, né, e ele é reserva, ele não é titular do São Paulo, né, o titular é o Arboleda, e por ele ser um reserva e muito caro, né, cara, a galera às vezes, né, critica ele até mais do que devia, tá? Eu acho que ele é bom zagueiro, eu gosto dele, se ficar, acho que vai ser ótimo,
não pelo valor que está no contrato, né? Tem que pelo menos aí diminuir esse valor, ou então estender o empréstimo dele, mas eu gosto, ele é bom zagueiro, entendeu? Ele é bom zagueiro. Ele naquele zagueiro que quando entra em campo fala, porra, agora deu ruim, hein? Agora deu ruim. Não é assim, entendeu? Ele é um bom zagueiro, eu gosto dele aí, tá bom? Vamos avançando agora, rapaz, vamos falar aí sobre renovação de contrato do Lucas Ferreira, tá? Vamos fazer uma renovação do Lucas Ferreira aí, ó. Informação do GE. O São Paulo mantém conversas e já apresentou uma proposta ao Lucas Ferreira para uma renovação contratual do jovem de 19 anos. Prestem atenção. O São Paulo tem ciência da aproximação de outros clubes e trata a questão com urgência, tá? Então o São Paulo está tratando isso aí como urgente, a renovação de contrato aí do Lucas Ferreira, porque tem times aí de olho, tem gente interessada e a multa dele é muito baixa, como todo mundo aí já sabe, tá? Mais do que apenas um aumento de salário e prolongamento do vínculo, ainda há uma discussão sobre os valores de luvas, premiações e projeto de carreira para o meio atacante. O presidente Júlio Casares e o departamento de futebol tem cuidado do tema, tá? Então a situação é essa. São Paulo sabe muito bem que tem time de olho querendo pagar multa. O São Paulo tá no modo urgência aí para renovar com ele, só que tem essas questões para resolver ainda, né, cara? Não é só o salário e o tempo de contrato, tem premiação, luva, o projeto de carreira dele ainda, então tem algumas discussões ainda para poder cravar essa renovação de contrato aí do Lucas Ferreira, tá? A gente comentou com vocês aqui já que, além do Cruzeiro, outros dois times estavam interessados, né? O G até colocou aqui, ó. Além do Cruzeiro, outros dois clubes observam a situação do jogador e demonstraram interesse em pagar multa para o jogador, né? Pelo jogador, que é de 40 milhões de reais aí, que é o Bahia e o Red Bull Bragantino. A gente já comentou sobre isso porque foi informação que o blog do São Paulo trouxe primeiro com o GE, né? Então isso aqui vamos falar muito sobre isso, que a gente já comentou sobre essa parte aí em outro vídeo, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Essa informação que o GE trouxe, né, de que o São Paulo tá no modo urgente aí para renovar com ele, tá acelerando aí, tá com pressa para poder fazer essa renovação. E o blog do São Paulo trouxe aqui já outra informação. O São Paulo avançou na renovação de Lucas Ferreira até 2029. Há uma expectativa de um desfecho do tema antes do meio do ano, tá? Então, essa é a situação atual aí da renovação de contrato do Lucas Ferreira. Segundo o blog do São Paulo já avançou, né, e está perto de acertar a renovação do Lucas Ferreira, né? Essa renovação, né, em questão de tempo de contrato, vai ser esticado só por um ano, porque o contrato atual dele vai até julho de 2028, né? E o novo contrato, né, confirmando a renovação, vai até aí o fim de 2029. A questão não é o tempo de contrato, é só a multa mesmo, entendeu? Que pro futebol brasileiro aí, ela é bem baixa, como a gente comentou, 40 milhões de reais aí. Lembrando que, tá, o São Paulo tem 80% dos direitos econômicos do jogador, tá, 80%, e os outros 20% são do Boa Vista do Rio de Janeiro, tá, o Boa Vista do Rio de Janeiro tem 20% e os outros 80% aí são do São Paulo, tá bom? Então tá aí informações sobre a renovação de contrato do Lucas Ferreira, renovação muito, muito baixa, né? É aquele negócio, né, rapaz? Tem essa multa do jogador que é baixa, que é uma multa ali de quase todos os jogadores dessa categoria de base, que é normal, mas é que fica essa questão. Multa é baixa, o moleque acabou de subir, né? Tem poucos jogos no time de cima, começa a destacar, né? Tu vê que o moleque realmente é muito bom, é bem talentoso, aí, irmão, pô, ganha destaque, vitrine, né? Que o São Paulo é uma vitrine, e com a multa baixa, evidentemente que vai ter vários times aí interessados em levar o jogador, né? Mas a tendência aí é que tenha uma renovação de contrato com ele. O Alexandre Vieira trouxe uma informação que mesmo com outros times aí dispostos a pagar a multa pelo Lucas Ferreira, o objetivo dele é seguir no São Paulo, tá? O objetivo dele, se for para sair, é sair para a Europa. Ele quer continuar no São Paulo, ele é grato pelo São Paulo, então, por parte do jogador de quem cuida da carreira dele, não deve ter aí, né, uma saída do São Paulo para outro time do Brasil. Óbvio que, né, a gente nunca pode confiar 100% nisso, né? Porque amanhã chega um time aí, né, o próprio Cruzeiro, que é uma SAF, oferece um caminhão de dinheiro pro cara, o cara vai embora. A gente sabe como é que é o futebol. Vocês lembram o Caio Paulista, né? Queria ficar, o próprio Belmonte garantiu que ele ia ficar no São Paulo, que ia ser comprado. Chegou o Palmeiras do nada, botou dinheiro na mesa e o cara foi embora, né, irmão?
Muitas vezes aí, não é todo mundo que é assim, né? Não é todo jogador que é assim, mas a gente sabe que no mundo do futebol isso acontece a rodo. Acontece muito aí, né? Mas tô confiante que o São Paulo vai conseguir renovar o contrato dele, tá bom? Até porque, né, rapaz, é um jogador aí que o São Paulo, né, pô, tem grande chance aí de vender ele por uma boa grana para a Europa, já que ele é um jogador muito talentoso e tá se destacando no time de cima do São Paulo. Então, o jogador do São Paulo tem muita chance aí de fazer caixa aí com ele, tá bom? Vamos mudar de assunto agora. A gente comentou com vocês no vídeo de ontem, né, rapaziada, que o Oscar tinha treinado ontem na quinta-feira, né, ele participou do treino aí com bola e ele tá muito perto aí de voltar. Lá ele tá muito perto aí de voltar. E a gente comentou mais sobre a situação do treino que ele participou ontem. Segundo o Éder Traschini, o Oscar tem boas chances de retornar no clássico contra o Palmeiras. O gramado sintético não é visto como um empecilho, tá? Então, ele treinou ontem, quinta-feira, e tem chance aí dele voltar já domingo contra o Palmeiras. Segundo o Éder Traschini, o fato de ser uma grama sintética não é um empecilho aí. Eu acho, tá, cara? O que acontece? São Paulo tem mais um treino hoje, sexta-feira, mais um treino amanhã no sábado, né? Tem mais 2 treinos aí até o jogo de domingo. Eu acho, tá, que o São Paulo vai dar uma preservada nele justamente pela grama sintética, tá? Eu sei que tem informação que o Éder Traschini trouxe pelo fato de ser grama sintética, mesmo assim não é um empecilho, mas eu acho que o São Paulo vai acabar dando uma segurada nele aí, que nem fez com o Lucas, por exemplo, né? O Lucas, ele poderia ter voltado, se não me engano, foi contra o Ceará, eu não me lembro. Aí depois ele voltou no jogo seguinte, foi alguma coisa assim, né? Então eu acho que por ser uma grama sintética, eu acho que no final de tudo, né? Como eu falei, tem 2 treinos e nisso não tá definido se ele vai ou não. Acho que no final de tudo o São Paulo vai preferir preservar ele desse jogo e voltar depois, entendeu? Eu não sei, por exemplo, se o Lucas vai jogar esse jogo. Não sei se ele vai jogar esse jogo aí, né? Enfim. Olha só, sabe por que eu tô falando isso também? O Arnaldo Ribeiro trouxe uma informação aqui que alguns jogadores do São Paulo veteranos não vão jogar contra o Palmeiras. Aí tu imagina quem são os veteranos. Aí se tem essa informação como o Arnaldo trouxe, eu já imagino que o Oscar, São Paulo não vai segurar ele para esse jogo. O Lucas, eu acho, tá? E ainda mais com essa informação que o Arnaldo trouxe, eu acho que o Lucas também não vai jogar. Não vai jogar, até porque vocês vão lembrar que ele se machucou justamente na grama sintética, que foi no clássico contra o Palmeiras, que foi no Allianz Parque. Não vai ser no Allianz Parque, o jogo vai ser em Barueri, mas também é grama sintética. Então eu acho que o Lucas não vai jogar e acho que o Oscar vai acabar ficando aí de fora também. Então eu acho que por isso, né, até com essa informação que o Arnaldo trouxe, que os veteranos não vão jogar, acho que até por isso São Paulo no final de tudo vai dar uma preservada no Oscar. Oscar, dá uma seguradinha no clássico contra o Palmeiras, depois você volta aí. Como eu falei, até porque ainda tem um treino de hoje e um treino de amanhã. Então o São Paulo vai definir ainda, né, qual time vai entrar em campo. O Zubeldia, no caso, vai definir aí, né? Enfim. Bom, vamos avançando agora, rapaziada. A gente teve aí, né, eu até citei o jogo do São Paulo contra o Botafogo agora. E naquele jogo do São Paulo contra o Botafogo, a gente teve, né, o São Paulo tomando gol no finalzinho, sofremos empate. E naquele jogo no final, tivemos uma discussão entre o Alan Franco e o André Silva, né? Olha só isso aqui, ó. A comemoração do gol entre André Silva e Alan Franco é o que explica a relação dos dois e de todo o elenco do São Paulo. O GE ouviu que o Alan Franco é quase um brasileiro entre tantos gringos no elenco, que costumam fechar rodas entre eles. Ele é um dos melhores amigos justamente do André Silva e costuma ser da bagunça com o Luciano e outros jogadores do elenco, né? Porque no jogo do São Paulo contra o Aliança Lima, o André Silva fez o gol, né? Aí teve depois o André Silva e o Alan Franco, os dois correndo, se abraçando, porque, cara, eles são amigos, como o próprio GE colocou aqui, né? Fez essa matéria. Os dois são até muito próximos, né? Aí no elenco do São Paulo. E teve essa polêmica aí no jogo contra o Botafogo, que os dois ficaram ali discutindo. Mas, cara, essa questão de discutir faz parte do jogo, né? Tem gente que gosta de ficar, não, que os caras brigaram, rachou o elenco, que não sei o que, os caras brigando. Cara, isso faz parte do jogo, velho. Entendeu? Isso no vestiário, no túnel, quando os caras estão ali saindo do jogo, isso acontece toda hora, cara. É como acontece no túnel, acontece no vestiário, ninguém tá gravando, aí ninguém sabe de nada, mas as coisas acontecem toda hora, velho.
Entendeu? Os caras estão discutindo ali por causa de um posicionamento, pô, não marcou aquele, era pra ter feito isso, não ter feito aquilo. Isso acontece com todos os times. Aí quando é dentro do campo, que tem 1 milhão de câmeras, vai ter gente sempre querendo aumentar as coisas, né, cara? Criar uma crise, né, cara? Então essas coisas fazem parte, os caras são amigos aí, né? Desde o de quando teve isso acontecido contra o Botafogo, a gente comentou sobre isso aqui, que isso aí, quem ficava inventando coisa ou querendo criar alguma coisa, cara, assim, é a gente que torce contra, porque isso aqui é a coisa mais normal do mundo. Isso acontece toda hora e vai continuar acontecendo. Né? E o Jeff fez essa matéria aqui que os dois são muito próximos. Inclusive também o Luciano, né? Os três são muito próximos. O Luciano também estava no meio da discussão lá depois do jogo. Então, cara, os caras são tudo amigo, parceiro aí, né? Os caras estavam, porra, se abraçando lá na hora do gol. Isso aí é normal, né, cara? Porra. O que eu vi é que eu não vou falar nome aqui para não ficar causando intriga nem algo do tipo. Mas o que eu vi de gente inventando coisa, canal inclusive do São Paulo, tá? Aí querendo aumentar as coisas em relação a isso aí, tá bom? Bom, rapaziada, vamos avançando agora e olha que legal isso aqui, cara. O São Paulo tem jogadores formados em Cotia em todas as finais europeias dessa temporada. A gente tem aí a final da Conference League, que é entre Chelsea e Betis, e o Antony vai estar lá, né? Se classificou ontem. Na Europa League, Manchester United e Tottenham, afinal, vamos ter o Casemiro. E na final da Champions, né? PSG e Inter de Milão, vamos ter o Beraldo. Então, nas 3 finais europeias, tem cria de Cotia no meio. Cara, a base do São Paulo né? Eu sempre falo da base do São Paulo, elogio a base do São Paulo, é espetacular. E nas 3 finais europeias, nas 3, tá? Vai ter um cria de Cotia lá. Cara, a base do São Paulo é espetacular, né? Inclusive o Antony meteu um golaço ontem de fato, que foi brincadeira, né, cara? O que ele tá jogando é um assombro. O Casemiro também fez gol ontem, né? Só o Beraldo que não jogou, né? Foi reserva no último jogo, né? Enfim, vou torcer pros 3, né? Pro time dos 3 aí, só por causa deles mesmo. Meu parceiro, você que tá aí, caso não for inscrito, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.